bom estarmos aqui, irmãos. Uma oportunidade de falarmos de um tema tão recorrente nos últimos dias, né? Eu vejo o Melo e lembro de uma situação, ele sempre comenta que numa guerra, quando você quer vencer o inimigo, você corta a comunicação. Não é isso, Melo? Primeira coisa que você faz quando você quer vencer o inimigo é cortar a comunicação. Suprimento, comunicação. E nós, nos últimos dias, nos dias atuais, nós temos visto isso acontecer nas várias camadas da sociedade. Seja em relação aos nossos jovens, seja em relação às nossas famílias, seja em relação aos casais, né? O que o diabo faz? A primeira coisa que ele faz num relacionamento, para tentar minar, é cortar a comunicação. E esses eventos, como este de hoje aqui em Biúna, de casais, é justamente para nos alertar sobre pontos como esse. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos nos atentar aos aspectos que dizem respeito ao nosso casamento. E sabe por quê, irmãos? Porque casamento é algo dado por Deus. Tanto que ele está registrado logo no começo da Bíblia. Lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, depois que Deus fez tudo, o homem, a mulher, ele disse que não é bom que o homem fique só. E a partir daí, Deus instituiu a instituição família, que ao contrário do que muitos dizem aí, que é uma instituição falida, aos olhos de Deus, essa instituição não é falida, irmãos. Amém? E é para isso que nós estamos aqui. É para nós regarmos, nós cultivarmos algo que é tão importante para Deus. Deus avança através das famílias. Não é verdade, irmãos? Agora, por outro lado, o inimigo sabe disso. E muitas vezes ele vem cortar a comunicação. Por isso que eventos como esse é louvável, irmãos. É coisa de Deus. Evento de casais é de Deus. Então, mais uma vez, eu agradeço à igreja Ibiúna, o SEAP em Biúna, por essa iniciativa. Nós precisamos de eventos como esse, evento de casais. Muito obrigado, irmãos de Biúna. Muito obrigado, SEAP de Biúna. E para nós falarmos um pouquinho mais sobre os aspectos que envolvem o casamento, e para que o Senhor possa nos direcionar, nos dar dicas, não só em relação, óbvio, o principal aqui, o nosso pano de fundo é o amor, irmãos. Como diz o hino número 1, o amor perfeito é desse que nós precisamos no nosso casamento. Então, o pano de fundo para um relacionamento adequado é sempre Deus, porque Deus é o amor. Não é verdade, irmãos? Então, o pano de fundo do nosso casamento é sempre Deus. Nós vimos aqui que tem casais com 2 anos de casamento, como tem casais de 43 anos de casamento. Mas, irmãos, isso é diário. Esse tempo é muito bom para a experiência, mas em termos de busca, de convivência, é diário. 43, 2, nós estamos no mesmo barco. Não é isso, irmãos? E para falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos hoje um convidado ilustre, o irmão Marcelino. Por favor, Marcelino. O irmão Marcelino é... Obrigado. Palma. O irmão Marcelino ele é psicólogo, tem uma vasta experiência na área da psicologia clínica, tem ajudado algumas igrejas com palestras como essa, e hoje ele vai poder nos ajudar um pouquinho mais em relação ao tema casamento. Boa palestra, irmão. Obrigado. Boa noite. Eu, na verdade, gostaria de falar aqui embaixo com vocês, mas vamos ver, se ficar muito ruim, eu vou descer. Eu gostaria de ficar mais próximo, parece que está tudo distante de vocês aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os casais que estão aqui. E, na verdade, o Francisco agora ele aumentou ainda mais a minha responsabilidade, né? Falando da importância tão grande que é o relacionamento, o casal, nos dias atuais. Também aumentou muito a minha responsabilidade por ser hoje a inauguração aqui do SEAP especial em Ibiúna. Puxa, isso é fantástico, né? E
o que esses irmãos trabalharam aqui, os irmãos de Cotia, aqui de Biúna, o que eles trabalharam para preparar tudo. Eu sou testemunha, porque eu cheguei hoje às 5 e pouco da manhã, e vi a correria que os irmãos fizeram, com falta de combustível, com tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu falei para os irmãos o seguinte: irmãos, fiquem tranquilos, que aqueles irmãos que Deus quer levar nessa reunião, Ele vai levar. E nós estamos aqui pela misericórdia dEle, né? E juntos nós podemos tocar em alguns assuntos tão importantes do nosso dia a dia, do nosso casamento. A minha palestra é rápida, até meia-noite a gente termina, tá bom? Eu queria começar falando que, como o Francisco falou, o primeiro ato que aconteceu importante na Bíblia, depois da criação do homem, foi o casamento. E o último ato que vai acontecer na Bíblia também é um casamento. O primeiro casamento é de Adão e Eva. O último casamento é de Cristo com a igreja. Significa que se o início da Bíblia e o final da Bíblia começa com casamento e termina com casamento, significa que toda a Bíblia é o desenvolvimento do eterno amor de Deus para com as suas criaturas. Que, colocando então o verdadeiro valor que o casamento tem para Deus. Como foi falado, não é uma instituição falida, muito pelo contrário, nós acreditamos no casamento. Eu sou de Colina, eu tenho 34 anos de casado, vou fazer 34 anos de casado, dia 10 de novembro, e quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, e quero dentro dessa 1 hora, compartilhar com vocês aquilo que eu tenho visto como profissional e como alguém que serve a Deus, aquilo que a Bíblia mostra do relacionamento, da importância do relacionamento. E vou falar mais dos aspectos, o relacionamento na questão humana do nosso relacionamento, a parte humana do nosso relacionamento. Nós temos um hábito bastante comum de, nas nossas reuniões, nós enfatizarmos bastante o aspecto espiritual. Mas não tirando a ênfase do aspecto espiritual, eu quero fazer uma ênfase bastante forte no relacionamento humano. Por isso que o tema do nosso encontro é Minha Casa, um Jardim de Deus. Sua casa é um jardim ou não? É? A nossa casa é um jardim ou não? Por que Deus colocou o homem num jardim? Quando Ele criou Adão, depois Ele fez Eva. Eu quero lembrar vocês de uma coisa: Adão sozinho, ele na verdade nunca teve a experiência de estar sozinho. Ele não sabia o que era estar só. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Deus estava falando da sua própria solidão. Porque na eternidade passada, até há 6.000 anos atrás, Deus esteve só. E quando Ele disse que não era bom que o homem estivesse só, depois de ter feito o homem do pó da terra, Ele tirou uma costela do homem e transformou em Eva. Eu descobri por que as mulheres são bonitas, rapaz. Porque elas vieram da nossa costela. Briguem com Deus, mas é o que a Bíblia fala. Adão tinha feito o seguinte: tinha passado todos os animais, ele colocou o nome em todos, e ele é muito inteligente. Como é que é? A vaca poderia chamar outra coisa? Não. A vaca tem que chamar vaca, não é uma vaca, não é mesmo? Você olha para a vaca e fala, não é vaca. Tudo foi muito perfeito do que ele fez. Mas quando ele viu Eva, qual foi a reação dele? Uau! Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando ele viu Eva, foi quando você viu a sua esposa pela primeira vez, o coração. E aí hoje, quando vê a esposa, o que acontece com o coração? Continua batendo ainda, diferente ou não? Quero falar para vocês, eu vou fazer 34 anos de casado. E às vezes quando eu estou na rua fazendo alguma coisa, minha esposa passa, que ela trabalha na PAI, ela é professora.
Quando eu vejo minha esposa na rua, meu coração ainda bate diferente. Não é que eu estou com sopro, nem com... bate diferente. É pelo sentimento. Eu quero contar rapidinho para vocês. Em 1981, quando Deus me chamou, a minha namorada estava na mesma reunião. Dia 30 de maio de 81. Estava minha mãe, meu irmão Amir de Foz do Iguaçu, a minha irmã Samira, minha irmã Soraya, e a minha irmã Caçulinha, que tinha apenas um aninho, também estava. Nessa reunião, nós todos nos convertemos, mas a minha namorada não se converteu. Fazia 5 anos que a gente namorava. E foi um sofrimento muito grande, porque eu amava demais, e ela também me amava, mas nós começamos a ter conflitos, porque os nossos alvos se tornaram diferentes. As nossas metas não eram as mesmas. E aquilo trouxe muito sofrimento. Por um ano nós ainda ficamos tentando, lutando para manter o relacionamento, mas chegou no final de um ano, nós conversamos e falamos que cada um deveria seguir o seu caminho, porque nós estávamos, na verdade, não tendo paz mais com a nossa situação. Eu perdi 6 quilos em um mês de sofrimento por causa do amor que eu tinha por ela. E nós, durante 10 meses, nós oramos muito para que Deus ganhasse o coração dela. Mas eu senti que, eu acho que não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. Mas eu quero dizer para vocês que essa mulher que eu casei, que vai fazer 34 anos, é a minha ex-namorada, é minha namorada mesmo. É aquela que eu deixei. Um dia ela apareceu sozinha no local de reunião, ela se converteu, e depois de um ano nós casamos, e já vai fazer 34 anos. Então eu posso dizer para vocês que Deus é fiel demais, e Ele honra o nosso casamento. E o casamento, ele é tão importante, que ele tem um papel tão importante, que ele começa e termina como um assunto da Bíblia. E quero falar para vocês também sobre um casal que eu vi, que foi um exemplo, foi meu sogro e minha sogra. Meu sogro faleceu em setembro de 2016, dia 22 de setembro, e a minha sogra faleceu agora dia 27 de março, agora de 2018. A minha esposa cuidou bastante deles. Eu disse para ela que ela deveria se preocupar com eles, cuidar bem deles, porque pai e mãe nós só temos um. E eu aprendi uma lição muito importante, e eu descobri o segredo de um casamento de 66 anos. Ele tinha Alzheimer e ela era surda. Você sabe por que casal briga? Porque lembra muito rápido das coisas. E sabe por que briga? Porque escuta muito. Nós deveríamos ter, não literalmente, mas nós deveríamos praticar o Alzheimer na nossa casa. Pensou que beleza? Meu sogro falava para minha esposa assim: quem é você? Ela falou: eu sou sua filha, Joana, porque meu sogro teve Alzheimer. Aí ele falava assim: Joana, sou sua filha mais nova e tal. Aí ele ficava assim, Daí 2 minutos, quem é você? E minha sogra, um dia, nós estávamos lá, meu sogro gritou assim, ele estava bem naquela época ainda: precisa comprar carne. Aí minha esposa falou: deixa que eu busco. Minha sogra gritou na cozinha: músculo não. O que ela escutou? Músculo não. Ela falou: deixa que eu busco. Ela escutou músculo. Nós precisamos, no nosso relacionamento, ter Alzheimer e surdez. O Alzheimer faz você esquecer rápido aquilo que aconteceu. A mulher tem uma memória muito boa. A mulher fala assim para o marido: no dia 7 de abril de 2016, você me falou isso. O que é isso? Nessa hora, o que o marido tem que fazer? O que ele tem que fazer? Ser surdo.
Ela vai insistir, porque ela quer, ela vai insistir. Ela vai falar assim: você está ouvindo o que eu estou te falando? Não fale nada. Quando ela falar a terceira vez, você faz assim, ó, hã? Pronto, aí está resolvido. Aí não tem problema. Por que nós temos, às vezes, se nós olharmos, os atritos entre casais são por coisas pequenas e insignificantes, que não levam a nada. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Até quando você tem a convicção de que você vai poder conviver com a pessoa que está do seu lado? Que tipo de sentimento você tem? Nós nunca achamos que vai acontecer com a gente. Quem garante para mim e para você que nós teremos muito tempo? Não estou querendo colocar medo em vocês, não. Eu estou querendo que vocês, junto comigo, nós possamos refletir e perceber que nós às vezes perdemos o nosso tempo com coisas que não têm valor nenhum. Nós deixamos de cultivar, de curtir um ao outro, para discutirmos com coisas que não têm valor. Estamos numa sociedade que adoeceu coletivamente. Nós trabalhamos na área da saúde, nós temos visto no consultório, no dia a dia, como que a sociedade está doente. E nessa sociedade doente, ela tem algo muito forte. Essa sociedade anestesiou as pessoas. Esse sistema que nós vivemos anestesia as pessoas. Tiram a sensibilidade das pessoas. Uma pessoa que perdeu a sensibilidade, por exemplo, uma pessoa teve um derrame e aquele membro deixou de ter a corrente sanguínea ali fluindo. Não, aquele membro está ali, mas perdeu a função. Se você colocar fogo ou colocar gelo, é a mesma coisa, porque não tem sensibilidade. É isso que essa sociedade atual tem feito com os casais. Fazer perder a sensibilidade. Fazer as pessoas valorizarem o produto e não quem produziu. Sistema capitalista, é isso que faz. Você trabalha numa empresa, está lá 10, 15 anos, acha que está muito seguro. Você e eu somos apenas um número, uma matrícula em qualquer empresa, qualquer grupo corporativo. Nós somos apenas um número, que o dia que eles acharem que não serve mais, ele manda você embora, sem se preocupar se você tem família para tratar ou não. É esse sistema que nós estamos inseridos e que nós precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos, para nós vivermos, não o que o sistema impõe, mas para nós vivermos de acordo com a fé e de acordo com a palavra de Deus. Minha filha fez uma pergunta para mim ontem. Eu tenho uma filha que vai fazer 28 anos, dia 31 de agosto, e tenho um filho que vai fazer 32, dia 30 de junho. Ela me fez uma pergunta: pai, mas essa confusão toda aí, você vai pegar um ônibus, você vai para São Paulo? Eu falei para ela, eu fiz uma pergunta: filha, você acredita, você crê em Deus ou não? Você confia em Deus? Eu confio em Deus, mas não confio nos homens. Você está vendo o que está acontecendo aí? Não, se você confia em Deus, é o suficiente. Eu falei, os irmãos marcaram esse evento, já está marcado há muito tempo, pode levantar tudo o que for, o evento vai acontecer. E eu peguei o ônibus e vim embora tranquilo, sabia? Eu não vi nada, eu vim dormindo, dormi de Colina até aqui em São Paulo quase. Entrei lá no ônibus 23h59, acordei aqui, era 5h40 da manhã, estava aqui dentro do Tietê. Porque Deus me trouxe aqui. Deus trouxe cada casal aqui. Então, nós precisamos rogar para Deus tirar de nós a anestesia. Tirar de nós aquilo que rouba a nossa sensibilidade. E percebermos que a pessoa que está do meu lado é um ser humano que precisa de atenção, de carinho e de afeto. A pessoa que está do meu lado, eu preciso reconhecer que é um ser humano. Nós, pelo fato de sermos cristãos, nós achamos que nós somos um ser angelical. Porque nós vivemos no mundo da lua.
Nós precisamos colocar os pés no chão e perceber como que eu tenho tratado a pessoa que convive comigo. Que tom de voz que eu tenho usado. Como que eu converso com meus filhos? Eu quero a sinceridade de vocês. Quem tem filhos aqui com menos de 12 anos? Levanta a mão. Quem tem filhos até menos de 12 anos? Tá. Quem tem filhos de 12 a 25? Levanta a mão. É uma maioria, né? Tá, então eu acho que esses de 25 já não acontece mais. Mas até 12 ainda é possível. Quem grita com os filhos aqui, não precisa ter vergonha, tá certo? Quem grita com os filhos, levanta a mão, por favor. Obrigado pela sinceridade, meu Deus. Ah, tá. Eu quero perguntar para você, o grito resolve? Não, né? Qual a leitura que um filho faz de um grito? Meu pai não sabe conversar, ou minha mãe não sabe conversar. O grito é uma ofensa psicológica. Além de não resolver, cria traumas nos nossos filhos. E começa a fazer uma grande separação entre nós e os filhos. Nós chegamos ao cúmulo de um pai que tem um filho adolescente não conseguir abraçar o filho. Não conseguir dizer para o filho que ama. Não consegue falar para o filho, filho, eu amo você. E até mesmo muitos casais acham que, não, isso é nostalgia, isso é coisa de romantismo. Não, não preciso falar, mas ela sabe que eu amo. Ela sabe, mas pergunta para ela se ela não gosta de ouvir. Ele sabe que eu amo, mas é importante falar. A mulher tem facilidade para falar. O homem é mais durão. Machista. Se eu falar, eu não posso falar que amo. Tem que guardar segredo. E os nossos filhos? Que tom de voz que nós usamos com os nossos filhos? Eu vou mostrar para vocês, por meio de alguns exemplos da Bíblia, como que Deus se relacionava com o homem. Que humanidade que ele usava para se relacionar com o homem. Por isso lá está escrito, olha... Não sei se vocês estão enxergando a parede, pelo menos? A parede está... apaga essa luz aqui, só essa, se puder apagar só essa aqui, ó. É isso, melhorou um pouquinho? Então tá bom, pode deixar apagado. Minha casa, um jardim de Deus, né? Então aqui nós vamos, acho que fica muito longe, olha lá, ó. Gestão de pessoas. Primeira coisa, nossa casa é um lugar de especialização para nós aprendermos a fazer gestão de pessoas, cuidar de pessoas. E a primeira pessoa que nós temos que cuidar é da nossa esposa e do nosso marido. Tá certo? Tudo bem por aí? Tudo certinho? Ok. Agora, nós precisamos ter uma visão multifocal no relacionamento. O que é isso? Eu não posso ter uma visão unifocal, unilateral. Eu preciso olhar por todos os ângulos. Por isso que o julgamento de um comportamento é muito inadequado. Quem julga o comportamento faz um julgamento inadequado. Por que faz inadequado? Porque todo comportamento é resultado de uma história. E cada um de nós que estamos aqui, nós somos uma história. Você tem muitas marcas na sua história que você não gostaria de ter. Quantas coisas que foram escritas na sua vida que você não gostaria que elas fossem escritas. E nós não podemos menosprezar a nossa história. Nós também não podemos ser escravo da nossa história. E o comportamento de uma pessoa é resultado da história que está escrita na vida dela. É importante nós conhecermos a história um do outro. Muitas vezes nós falamos de tudo, falamos do governo, falamos da situação, falamos da greve dos caminhoneiros e tal, mas não conseguimos falar de nós. Não conseguimos dialogar sobre a nossa história.
Nós às vezes estamos dentro da mesma casa, nós comemos a mesma comida, respiramos o mesmo ar, mas não conseguimos viver a mesma história. E a tecnologia, que deveria ser um aliado para melhorar a vida do ser humano, do casal, tem sido hoje um grande fator de separação de casamento. Vocês sabiam disso? WhatsApp. Não estou falando que a tecnologia é ruim. O problema é o uso inadequado da tecnologia. Tecnologia é ótimo. Eu uso muita tecnologia. E eu faço terapia por Skype, por exemplo. Converso com pessoas muito distantes, como se estivesse sentado na minha frente. Eu uso o WhatsApp para marcar, desmarcar consulta, para conversar com a família, mas nós chegamos ao cúmulo de um casal conversar um com o outro dentro de casa pelo WhatsApp. Daqui a pouco vão começar a namorar pelo WhatsApp. E aí entra uma coisa que eu quero falar mais na frente, mais um pouquinho para frente. O que tem acontecido pela facilidade da tecnologia? Muitas pessoas têm usado a pornografia. Muitos, inclusive cristãos, têm usado a pornografia. Então eu vou falar sobre relacionamento íntimo, depois vou entrar nesses detalhes. A questão é que eu preciso ter uma visão multifocal. Eu não posso olhar para o comportamento e julgar, eu preciso saber o que aconteceu para aquela pessoa agir daquela forma. Então eu preciso compreender melhor a pessoa com quem eu estou vivendo. Você pode namorar quantos anos for, nós vamos só conhecer depois que você mora junto. Em Colina nós tivemos uma experiência muito importante na nossa vida cristã lá, porque nós fizemos um recanto. Tinha um irmão lá que doou um terreno para nós, numa fazenda, e nós fizemos um recanto. Então nós fazíamos o quê? Depois das reuniões, nós íamos para esse lugar, almoçávamos juntos, jogava futebol juntos. Você quer conhecer os irmãos? Vai jogar futebol com ele. Não é possível que aquele irmão que fala amém na reunião é esse, que está falando desse jeito. Você quer conhecer, vai conviver. Muitos maridos, quer dizer, vou falar das esposas, primeiro que as esposas têm uma impressão mais rápida, né? Muitas esposas, quando casa, quando ela vê o namorado, ela, encontrei meu príncipe encantado. Depois de uns anos de casado, fala assim, acho que casei com o cavalo do príncipe, porque agora só tem coice. E o marido fala o quê? Eu achei que eu tinha casado com a princesa, mas eu casei com a bruxa. O tempo, a gente faz brincadeira assim, mas é para a gente refletir. Como que você está tratando a sua esposa, seu marido e seus filhos? Isso vai definir que tipo de meta nós temos para a nossa vida. Como eu olho para a pessoa que eu convivo? O professor de matemática, ele virou, faz de conta que aqui é a sala, ele virou para a lousa, escreveu lá 9 vezes 1, 7, e do 2 em diante, ele escreveu tudo correto. Quando ele virou para a sala, todo mundo estava rindo. Mas vocês estão rindo do quê? Lá, professor, lá, o senhor colocou 9 vezes 1, 7. Falou, e assim vocês fazem com a vida de vocês. Vocês nunca valorizam as coisas boas. Eu fiz 9 corretas e 1 errada. Vocês estão dando valor para aquilo que eu fiz de errado. Tem alguma coisa parecida na sua casa, não? Seja sincero, hein? Tem coisa parecida com você? Esquece então a pessoa que você se casou. Você valoriza em você as suas qualidades ou seus defeitos? Se você for sincero e analisar com frieza, você valoriza muito os seus defeitos. Quantas vezes a mulher, por exemplo, olhou para o espelho, olha para o espelho e fala, que coisa feia. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando você acorda, de bem com a vida, você olha para o espelho, o que você fala? Não tem para ninguém, só a coisa mais linda do mundo. A mesma pessoa no outro dia acordou mal, olha para o espelho, já viram, ninguém olha. Por quê? Porque ela julga de acordo com a situação emocional que ela está.
E nós fazemos isso com muita frequência, e nós fazemos isso com o filho. Quando um filho erra, o que nós fazemos? Quando nós gritamos, você não tem jeito, olha aí, olha o que você fez. Primeiro, olha o que você falou para o filho, você não tem jeito. Você acha que o filho não tem jeito? Não é verdade que você está falando isso. Você está falando da boca para fora, mas o que isso vai causar no psicológico dele, ouvindo a pessoa mais importante da vida dele falando, você não tem jeito. Os nossos filhos, se nós não formos amigos dos nossos filhos, nós podemos perder os nossos filhos, principalmente na adolescência. Podemos perder dentro da nossa própria casa. Quantos, eu atendo muito adolescente, que ficam presos no seu quarto, os pais não sabem o que ele faz dentro do quarto. E às vezes os pais não conseguem se aproximar, não conseguem ser amigo dos filhos e conversar como amigo. Nós precisamos saber o momento de ser amigo, e o momento de ser pais, o momento de ser esposo e o momento de ser amigo da esposa. A esposa tem momento que ela é esposa, mas tem momento que ela precisa ser amiga do marido. O diálogo está morrendo entre casais, entre filhos, e quando nós temos uma atividade muito intensa, nós temos a facilidade de fazer tudo para os de fora e nada para os de dentro. Se preciso for, você toma chuva, você faz tudo para socorrer alguém lá fora, mas você não consegue fazer o mesmo para socorrer alguém dentro de casa. E nós precisamos então refletir, o que eu estou fazendo com a minha vida? Nós precisamos usar sempre, o valor de cada pessoa no nosso convívio, e usar sempre o amor e a misericórdia na correção e na repreensão. Eu vou mostrar para vocês depois um versículo, um trecho bíblico, de como que Deus repreendia. Como é que Deus corrigia? Tá certo? Deixa eu avançar aqui. Isso. Põe no terceiro, depois a gente volta para esse. Quero dar o primeiro exemplo de Adão e Eva. O erro de Adão e Eva, que é um casal, ok? O erro deles foi um erro comum ou foi um erro muito drástico? O que vocês acham? O erro deles, de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi uma coisa comum ou foi drástica? Drástica, ok. Muito sério, muito grave. Quando seu filho faz uma coisa pequena, como é que você chega para falar para ele? Olha como que Deus chegou para falar para Adão, depois que Adão tinha feito um negócio que atrapalhou todo o plano que Deus tinha feito. Entrou na vida do ser humano uma vida clandestina, que é o pecado, a natureza do pecado, que não era para ter entrado. Aí Deus, que chegou, olha o diálogo dele com Adão. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, está em negrito lá, qual foi a pergunta que Deus fez? O que você pergunta para o seu filho? O que você fez? Se Deus tivesse perguntado para Adão, o que você fez? Mudaria muito o sentido ou não? Completamente. Então as perguntas demonstram o que está no nosso coração. Deus sabia o que Adão tinha feito ou não? Sabia. Mas quando ele chegou para falar com aquele casal, ele fez o seguinte, onde estás? Ou seja, eu estou preocupado, é com você, não é com o seu erro. Nós nos preocupamos com o erro. Nós valorizamos o erro e esquecemos da pessoa que erra. Quem é mais importante para vocês? Os filhos ou os erros que eles cometem?
Então, mas a nossa atitude demonstra o contrário. A nossa atitude demonstra que o erro é mais importante, porque nós damos ênfase para o erro e esquecemos da pessoa. Deus sabia tudo. Mas por que Deus fez isso? Nós precisamos aprender isso com Ele. Ele fez isso para que Ele pudesse refletir e reconhecer o seu erro. Mas esse mesmo homem, Adão, que quando viu Eva pela primeira vez, uau! Esse mulherão aí, a minha esposa, é esse mesmo que agora, depois que aconteceu o erro, o que ele falou? Pode ir para frente. Vamos ver, isso. Não, volta lá então. Não está aí, eu vou comentar com vocês. Quando Deus fez a pergunta para Adão, qual foi a resposta de Adão? Porque Senhor, eu tive medo, me escondi, né, eu estava nu, mas o Senhor falou, mas quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te proibi? Adão fez assim, ó, essa mulher que você me deu. Mas espera aí, essa mulher é aquela que ele, quando viu, falou, meu Deus, de onde saiu isso? E aí, Deus perguntou para a mulher, o que a mulher fez? Ó, a serpente. Quem criou a serpente? Quem criou a serpente? Então, que toda vez que a gente briga, tentando achar o culpado, nós estamos jogando a culpa em Deus. Adão, qual deveria ser a atitude dele ali? Senhor, me perdoa. O Senhor já tinha me falado que eu não podia comer dessa árvore, mas eu comi, me perdoa. Porque Deus sabia o que tinha acontecido. Estava muito claro para ele as coisas. As perguntas que Deus faz é para abrir os nossos olhos. É para a gente não justificar, é rapidamente reconhecer. Então nunca pergunte para o seu filho o que ele fez, mas sempre pergunte como você está. Eu vou falar algumas coisas mais sobre isso daqui a pouco, tá certo? Volta lá no 2 então. Por exemplo, Caim. Ali talvez não dá para vocês verem, mas quando Caim foi rejeitado, olha só, tudo isso é reflexo do que o pai e a mãe fizeram no jardim. O erro de Adão e Eva produziu algo em Caim e Abel. E Caim teve um desejo muito ruim, que era de matar o seu irmão. Mas olha o que Deus falou para ele, olha. Vamos ver se está. Se procederes, foi aquele versículo que os irmãos leram aqui do SEAP, né? Ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Agora, o seu desejo, está em negrito ali, né? Ó. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos dominar. Mas o que acontece? Muitas vezes a situação nos domina. Muitas vezes a pressão que nós estamos nos domina. Então Deus avisou Caim, você vai ter um desejo. O desejo faz parte da vontade, da nossa psique, da nossa alma. Mente, vontade e emoção. Mas ali Deus está falando que ele precisava dominar. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos ter no relacionamento humano é domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio, eu vou ser agressivo na minha palavra. Eu vou falar palavras que eu não diria numa situação de normalidade. Jamais eu falaria para um filho, corrigiria um filho, quando eu estou nervoso, eu não falaria numa situação de calmaria. Quando nós perdemos a liderança de nós mesmos, nós agimos de qualquer forma. E aí começam então os problemas no casal. Nós falamos coisas para nossa esposa, falamos coisas para o nosso marido, que ferem mais do que uma agressão física. É inadmissível a agressão física,
Mas eu quero mostrar para vocês que a agressão psicológica fere a alma da pessoa. E muitas vezes perdura por muito tempo. Eu já recebi muitos casais para fazer terapia de casal, que uma coisa falada danificou o casamento por anos e anos, até que eles reconheceram que precisava de ajuda. É outra coisa que nós temos que abrir os nossos olhos. Nós somos cristãos, esse negócio de, antigamente o preconceito era muito maior, mas ainda tem, não vou procurar ajuda. Esse negócio de procurar psicólogo, como o Melo falou, opa, aqui está cheio de louco, porque quem procura psicólogo é louco. Na verdade, eu falei para ele assim, quem procura psicólogo é para não ficar louco. Mas é importante nós entendermos a dinâmica da nossa casa, que tipo de relacionamento nós estamos tendo, ok? Então, quando Deus disse para Caim, eu quero mostrar para vocês a importância da nossa parte cognitiva, a parte da construção de pensamento. Mente, vontade e emoção. Ninguém tem vontade nem emoção sem antes pensar. Então, a parte que controla toda a nossa psique, o nosso ser psicológico, é a nossa mente. Por que que a mente chama mente? Porque ela mente. Ela é especialista em mentir. Pode ver, na sua vida, você tem muitas coisas boas, mas o que a sua mente mostra para você? Vou dar um exemplo simples. Os homens acontece menos, mas a mulher acontece muito. Uma mulher olha, tem duas mulheres conversando, olhando para ela, o que ela fala? Estão falando de mim. Não é? Você chega na reunião, por exemplo, da igreja, aí os irmãos estão conversando e rindo, olhando para você. A mente fala para você, está vendo? Eles estão rindo de você. A mente mente. A mente engana. E foi o que aconteceu ali no jardim. Deus avisou, Caim, se você proceder bem, tudo vai acontecer normal. O teu desejo vai ser contra você, mas só que você precisa dominar. Mas ninguém tem o desejo do nada. Então, primeiro significa que ele ia ter um pensamento. Vou matar meu irmão. Ele deveria ter sido o quê? Protagonista, líder. E ter falado o seguinte, não, a minha mente não vai me enganar, Deus me avisou, eu preciso ter domínio próprio, e eu não vou fazer isso com meu irmão. Se ele tivesse duvidado do pensamento, criticado o pensamento, ele teria vencido aquele pensamento. Mas o que ele fez? Ele foi passivo. O eu dele, que é a capacidade de lutar, de enfrentar, foi passivo. Um eu passivo não serve para nada. Um eu passivo é escravo da mente. É escravo do pensamento. Quantas vezes a gente olha, ou tem sentimento de inferioridade, de incapacidade, de inutilidade, fui rejeitado. Está tudo na história isso. Só que eu preciso controlar tudo isso. Então, ali na verdade, quando Deus falou com Caim, ele falou com uma pessoa que já tinha o pecado dentro dele. Que significa o quê? Que mesmo a pessoa que é pecador, ele pode ter domínio próprio. E nós, que temos o Espírito de Deus que habita em nós, muito mais. Dominar a si mesmo. Tem coisas que nós não podemos falar na hora que nós queremos falar. Tem coisas que nós não podemos usar o tom de voz que nós estamos usando. Então, Caim não brigou com o pensamento, aí gerou o desejo. Mas foi nesse estágio que Deus falou que ele poderia vencer. Só que ele também não brigou com o desejo. Se ele tivesse falado, eu não posso fazer isso. Deus me avisou que eu preciso dominar, eu não vou matar meu irmão. Ele não teria matado. Mas o que ele fez? Ele foi passivo de novo. Ele alimentou o pensamento, gerou o desejo, aí gerou a ação. E aí quando Deus veio perguntar para ele, cadê teu irmão? Ele ainda respondeu, sem educação ainda, né? Por acaso eu sou tutor de meu irmão? Isso mostra que nós precisamos dominar os nossos pensamentos. Às vezes você é líder no lugar que você vive, que você reúne, que você trabalha. Comanda muitas pessoas, mas muitas vezes você é escravo dos seus pensamentos. O Salmo 142:7 fala assim, Senhor, livra minha alma do cárcere. Nós ficamos encarcerados, presos dentro de nós mesmos. Dando o quê?
alimentando o que a nossa mente fala. E a mente, ela é terrível, ela mente muito, muito, muito. Por isso é fundamental nós controlarmos o nosso pensamento. O que é domínio próprio? Significa, o que você precisa dominar em você? Seus pensamentos. Porque sabe de uma coisa? É os seus pensamentos que vão gerar as palavras maldosas, cheias de maldade, que você vai falar com a pessoa que você ama. Quantas vezes você já falou coisas que você não falaria se você refletisse? Domínio próprio. Eu preciso dominar em mim o quê? Os meus pensamentos. Sabe por quê? Deixa eu perguntar para vocês, o corpo peca? Pode responder o que vocês pensam, o corpo peca ou não? Hã? Gostei desse não, quem falou esse não aí? É assim, rapaz, isso mesmo, sabe de uma coisa? Às vezes eu falo para o paciente assim, fala assim, ó, bem firme, hein? Eu odeio a depressão. Aí para você, eu odeio a depressão. Fala, você não odeia, não, você ama a depressão. Fala firme. Certo? O que eu perguntei mesmo? Mas o corpo não peca, você sabia? Porque o corpo, ele é apenas um condutor da nossa alma, liderado pela nossa mente. Isso é bíblico. A nossa mente conduz tudo. Por isso que lá em Gênesis o homem se tornou anímico, ou seja, ele se tornou alguém controlado pela sua própria alma. E quem está na liderança da alma? A mente. Só que aí está errado. Então eu quero citar um versículo que não está ali, para a gente poder adiantar. Paulo em Gálatas 2, 19 e 20, ele fala assim, ó, eu estou crucificado com Cristo. Quem é esse estou? É o eu do velho homem. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. É o eu do velho homem. Mas Cristo vive em mim. Quem é o mim? É o eu do novo homem. Tá certo? Então, o eu do velho homem contra o eu do novo homem. O eu do velho homem é o eu passivo. O eu do novo homem é o eu ativo, que enfrenta o pensamento, que briga com o pensamento e que não é escravo do pensamento. E Paulo fala o seguinte, preste atenção nisso. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí ele fala o seguinte, esse viver que tenho na carne. Ele não deixou de ser um ser humano. Ele continuava vivendo como ser humano, só que ele fala o seguinte, o viver que tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ou seja, ele não vivia no velho eu. O problema do casal, qual é? É que muitas vezes eu estou no meu velho eu, no homem caído, e aí eu não suporto uma crítica, eu não suporto nada, tá certo? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar no comando da minha própria história, eu preciso ser líder de mim mesmo, eu preciso na verdade comandar o meu pensamento. O pensamento da pessoa não pode ser maior do que a pessoa. Concorda comigo ou não? O pensamento não pode ser maior que a pessoa. E aí o que acontece? Geralmente o pensamento fica maior do que a pessoa. E aí entra muitos problemas, tá certo? Ok, pode passar. Pode passar. Ok. Olha só. Vamos entrar então num aspecto bem prático. Ali em Gênesis 26, está falando o seguinte, ó. A importância do relacionamento íntimo. Já vou entrar nessa questão. O carinho e o afeto devem estar presentes no dia a dia. Gênesis 26, 8 fala assim, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, a sua mulher. Isso era público. Por quê? Não estava no lugar fechado. Quem estava preso era alguém que estava na janela. Viu pela janela, ele viu alguém acariciando a esposa. Nós precisamos perceber a importância do carinho. Fazer carinho um para o outro. Acariciar um ao outro. Às vezes tem dia que nós precisamos apenas de um carinho.
Tem dia que nós precisamos. Por que Deus colocou o nosso ombro tão pertinho do ouvido? É quando a gente abraçar a pessoa, deixar a pessoa falar, desabafar, no nosso ouvido. Fazer carinho. Ali não fala que tipo de carinho que era. Se era um abraço, se era um beijo, você estava passando a mão na face dela. Eu quero perguntar para você, você só faz carinho na hora de dormir? Na hora da relação íntima? Se for, está errado. Ali era de dia, aberto. E o rei viu Isaac acariciando a sua esposa. O carinho, ele é o início de um sentimento muito forte, que vai culminar com muitas outras coisas. Um casal que não tem tempo de fazer carinho, tem muito casal que fala isso, não temos nem tempo de fazer carinho, o tempo está muito corrido, ixi, que tempo? Eu quero dizer para vocês estão perdendo o tempo de vocês. Acariciar. Às vezes, o jeito que nós falamos é uma carícia. Às vezes, usamos um tom de voz tão agressivo, que parece que não estão falando com quem? Às vezes, a gente chega do trabalho, todos nós deveríamos chegar do trabalho e parar no nosso portão, e fazer a seguinte oração: Senhor, estou chegando no lugar mais importante da face da terra, na minha casa. Eu não quero que aqui dentro entre nada para danificar o meu jardim. Eu não aceito entrar aqui dentro nervoso ou nervosa. Aqui estão as pessoas que verdadeiramente me amam, porque conhecem todas as minhas falhas e ainda permanecem comigo. O nosso tesouro está dentro das nossas casas, que são os nossos filhos. Eu não tenho tempo de brincar com meu filho. Não tenho tempo de conversar com meu filho. O que vocês estão fazendo? Que tipo de relacionamento nós estamos criando? Você pode falar assim, é reunião para casais ou é para negócio de filho? Tem tudo a ver. O que eu estou fazendo com meu filho? Eu brinco com ele? Pode ter certeza, o seu filho nunca vai esquecer das brincadeiras que você fez com ele. Mas o que nós fazemos? Nós não temos tempo. Então a criança vai lá, joga os brinquedos para o chão, aí a mãe fala assim, vai lá e pega tudo agora. Ao invés da mãe falar assim, filha já brincou, a mamãe vai ajudar você agora, vamos pegar juntos. Pega junto. Mas o que é? Eu estou estressado. Hoje é incrível, para criança de 3, 4 anos, estou estressado. Escuta de quem? Escuta em casa, embora hoje muitos vão para as creches, escuta nas creches também, né? Ok, vamos lá, pode passar. Aqui fala uma coisa muito interessante, olha. 1 Coríntios 7, aqui fala exatamente do relacionamento íntimo, da importância do relacionamento íntimo. Tá certo? Assim, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Vós não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que acontece hoje? Muitos casais não têm uma vida saudável sexual. Isso é muito sério. Não é o mais importante, mas é muito importante. Nós quase não falamos isso na vida da igreja, mas é importante nós falarmos. É importante nós frisarmos. O que acontece? A mulher tem uma saída espetacular, né? TPM.
não estou legal, estou com dor de cabeça. Mas veja só, às vezes o marido maltratou o dia inteiro, de noite quer namorar. Rapaz, o marido é uma coisa tão impressionante que é provável ele chegar do enterro da sogra e querer namorar. É uma coisa meio esquisita, Ele não consegue ter muito discernimento, sabe? Então, às vezes o marido, o dia inteiro, sabe? Às vezes falou, reclamou, aí de noite quer namorar. Acho que é uma coisa milagrosa. Não, o namoro começa com a carícia. Durante o dia. Ao sair de casa, olhar para a esposa e falar, bem, eu amo você, você é importante na minha vida. Vou orar por você, ore por mim, para o meu trabalho. Para guardar um ao outro, proteger um ao outro. Nós não vivemos num mundo legal não, gente. Nós temos que acordar. Nós estamos num mundo maluco. Onde o diabo está louquinho para arrumar uma armadilha para mim e para você. As nossas esposas, elas são, pensa que não, muitos homens olham para ela. Muitas mulheres olham para os maridos. Ah, meu marido é feio e careca, ninguém olha para ele não, conversa. Vai nessa não. Desculpa os carecas aí. É só um exemplo. Meu marido está barrigudo, ninguém vai olhar para ele. Não vai nessa não. Cuida do seu marido, cuida da sua esposa, faça carinho um para o outro. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. Então a nossa atitude pesa muito naquilo que vai acontecer dentro da nossa casa. E nós precisamos cultivar, gente. Ali, Paulo, ele fala o seguinte, olha, mulher, o seu corpo não é teu, é do seu marido. Marido, o corpo não é seu, é da esposa. E lá fala o seguinte, olha, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. E aí eu quero falar, muitas vezes, muitos maridos têm o hábito de ver pornografia. E acha que está normal. Diante de Deus, isso é como se fosse uma prostituição, como se fosse adultério. É muito sério. Eu sempre falo, às vezes eu converso com jovens, eu falo para os jovens, o jovem que se masturba muito pode ter problema depois no relacionamento. Ele pode ter mais prazer com a mão do que com o órgão genital da esposa. Já vi pessoas assim. Já conversei com um médico que estava com um problema desse tipo. Via muita pornografia. Cristão. São coisas, nós precisamos, peraí. E às vezes, um casal, não é normal um casal passar uma semana. É lógico, dentro de um quadro de problema de saúde na família, sabe? Isso é uma coisa que é normal. Mas, numa situação normal, o casal deve frequentemente ter relacionamento íntimo. O sexo não é mais importante, mas ele é muito importante no relacionamento do casal. E muitos casais têm dificuldade, e não conseguem conversar um com o outro. Fica dias e dias, às vezes briga, qualquer coisinha, motivo briga, e consegue ficar 2, 3 dias sem conversar um com o outro. Como se não fossem inimigos. Isso é muito sério. E aí, Paulo falou o seguinte, por causa da incontinência. Você vai ser tentado na rua. Eu já atendi casais que tiveram problema porque, olha só, a mulher recebeu uma mensagem no Facebook. Eu chamo de Facebook, né? Mas a pessoa fala que é Facebook. Eu falo que é Facebook. Recebeu uma mensagem elogiando. Em casa ela não tinha elogio. Olha, a situação ficou tão crítica que quando eles me procuraram, ela já tinha marcado um encontro com essa pessoa. E ela amava o marido. Tecnologia.
E isso não foi recente não, já faz alguns anos, onde a tecnologia estava começando. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber, a pessoa que está do meu lado precisa de carinho. Então fala para sua esposa, olha, eu preciso de carinho. A esposa fala para o marido, eu preciso de carinho. Pode. Um casal que não vive uma vida frequente de relacionamento íntimo, é um casal que tem grande chance de ter problema no casamento. Porque o relacionamento íntimo, ele une cada vez mais. Relaxa, faz a pessoa se sentir bem. E às vezes, eu quero falar até coisa assim, olha, às vezes, por exemplo, está lá na frente, mas eu vou falar, por exemplo, tem homens que têm ejaculação precoce e tem vergonha de procurar ajuda. Ejaculação precoce, o marido vê a mulher, só vê ela tirando a roupa, pronto, já chegou no orgasmo. Ejaculação precoce, você entendeu? E aí, não consegue, aí ele tem prazer e a esposa não consegue ter. E existe tratamento para isso. Tem medicamentos que não vão interferir em muitas coisas, vai melhorar muito, porque isso é uma ansiedade exacerbada que faz a pessoa ter ejaculação precoce. Por exemplo, se o marido não entende a esposa no período da menopausa, que ainda muitas mulheres começam muito cedo na menopausa, aqui a maioria são bastante jovens, mas... certo? Tem marido que não entende que às vezes a TPM é uma coisa muito séria. Inclusive tem depressão pré-menstrual que é gravíssima, que tem alto índice de suicídio. Então é importante nós entendermos como é a pessoa que está comigo. Saber se realmente ela não está legal, a gente precisa de ajuda. Ajudar aquela pessoa. Então, meus queridos, nós precisamos procurar ajuda. De repente a mulher está sem nenhum, a mulher às vezes passa por fases mais difíceis. Se toma algum antidepressivo, por exemplo. A primeira coisa que afeta é a libido, que é o desejo sexual. O que tem que ser feito? Tem que procurar ver o psiquiatra, alguma coisa que consiga ajudar. Infelizmente hoje os medicamentos são pobres nesse aspecto. Mas às vezes a própria estimulação do marido vai ajudar a esposa. Não tem vontade, às vezes a mulher não quer, porque não... Na menopausa então nem se fala, por quê? Por exemplo, uma mulher que tem cisto no seio, por exemplo, que pode desenvolver o câncer, ela não pode fazer reposição hormonal. Ela não pode fazer. E aí, a única coisa que melhora na menopausa é a reposição hormonal, porque devolve a lubrificação vaginal e que melhora muito a relação sexual, porque é como se estivesse enfiando uma faca numa pessoa que está com um problema assim. E às vezes não procura ajuda. Fica 15 dias, um mês, 2 meses sem ter relação. E não consegue conversar com o marido, conversar com a esposa. É muito sério isso. Por que está escrito isso na Bíblia? Gente, a Bíblia, ela tem um aspecto espiritual, mas quer dizer, tem muito mais um aspecto humano. Uma pessoa com um problema emocional não consegue orar. Ela precisa resolver a parte humana primeiro, para depois. A gente pensa o contrário, não consegue orar porque não consegue, está com um problema porque não ora. Não, é o contrário, não ora porque está com problema. E aqui em Provérbios fala assim, Provérbios 5, versículo 15, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Está falando do que isso aqui, gente? Relacionamento íntimo. Bebe da tua própria, ou seja, fidelidade. Nós não podemos de forma nem pensar, tá certo? Mas está falando isso, uma advertência que nós precisamos ter no nosso casamento.
Olha só que Eclesiastes 9 fala para nós maridos, aos maridos, Eclesiastes 9:9 fala assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. Não fala uma vez por mês, uma vez por semana, todos os dias. O que significa gozar a vida? Não significa ter relação todo dia, mas você ter prazer de estar junto com a sua esposa todos os dias. E porque ali fala o seguinte, que é da tua vida fugaz, muito rápida. Sério mesmo, quando eu olho no meu RG, eu falo, tem coisa errada aqui. Eu não tenho 59 anos. Eu vou fazer em novembro. Não, está errado, isso aqui está errado isso aqui. Eu não vi passar nada disso. Mas é pura verdade. O tempo faz isso. E às vezes nós perdemos o tempo sem acariciar, sem viver bem, maltratando um ao outro. E volto a fazer aquela pergunta: até quando você vai conviver com a esposa, com o marido e com seus filhos? E lá fala o seguinte, goza a vida com a mulher que amas, na vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, sabe o que Deus está falando? O teu presente, depois de um trabalho árduo e desgastante, o presente que você tem é a sua esposa. Olha para a sua esposa, olha para ela, ver se você trata ela como seu presente. Olha para ela, pergunta bem, você é meu presente mesmo? Eu estou te tratando como meu presente? Ou estou te tratando como um problema? É isso que fala. Por que fala para os maridos isso? Porque os maridos têm mais dificuldade de perceber que a esposa é mais sensível nessas coisas. Mas nós temos que perceber, nós temos uma porção, e a porção que deu para você, meu amigo, meu irmão, você que é homem, que é marido, a porção que Deus deu para você é a sua esposa. Então fala para ela assim, você é o presente que eu ganhei, fala para ela. Faz tempo que você não fala, né? Fala para ela hoje, aproveita. Pode ir. Bom, ali são alguns problemas que ocorrem. Eu já falei de alguns deles, problemas hormonais. Às vezes, olha, muito homem pode ter esse tipo de problema. De repente, de uma hora para outra, tem problema de ereção. Mas e a vergonha? Eu vou falar para quem isso? O quê? Eu vou falar nada, rapaz. E fica remoendo aquilo. E aí a esposa procura e fala, não estou legal. Nem com a esposa tem coragem de falar. A gente precisa procurar ajuda profissional. Isso pode ser um problema. O homem, a próstata pode causar isso. Não ter dificuldade de ereção. Certo? Falta de hormônio, testosterona, está faltando. Vai ter problema. Não tem desejo. Precisa cuidar de tudo isso. Certo? Primeira coisa, nós temos que quebrar o preconceito. Nós somos preconceituosos demais. Mas nós somos ser humano. Nós precisamos correr atrás. A nossa saúde. Então eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui faz atividade física pelo menos 4 vezes na semana? Levanta a mão. 4 vezes na semana. Poucos irmãos. Meu Deus do céu. Eu acho que é melhor montar uma clínica aqui. Francisco, vamos montar alguma coisa aqui. Quem faz pelo menos 3 vezes na semana? Aumentou 2 mãos. 1 vez na semana. Meu Deus do céu. Olha, o que eu quero falar com vocês a respeito disso? A indisposição muitas vezes vem porque eu não estou fazendo atividade física. Cansaço, sedentarismo. Quero falar para vocês uma coisa, a saúde está nos nossos pés, movimento. Nós precisamos fazer atividade física, não é por causa de estética, é por causa da saúde. Paulo falava o seguinte, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por que ele fazia isso? Era porque Deus investiu na vida dele. Ele precisava ter saúde para servir a Deus. Atividade física para nós, não é para a gente ficar... É bom ficar bonito também, né? Esbelto, tal, legal. Mas não é para isso. Porque nós já somos bonitos, nós somos ou não somos? Vocês são bonitos ou não? Eu me acho lindo, rapaz. Olha para o espelho aqui, poxa.
Eu tenho que gostar de mim, não tem? É isso aí. Então, atividade física é importantíssimo. Quem bebe aqui de 2 a 3 litros de água por dia? Ó, às vezes tem gente que levanta a mão, não tem nem noção. Você usa garrafinha? Vocês usam garrafinha para medir? Meçam com a garrafinha para você ver como é que você está bebendo pouca água. Mas espera aí, o que a água tem a ver? Tudo. A água é saúde. A água ajuda o rim a trabalhar legal. A água ajuda a mulher que tem muita cistite, infecção de urina, a não ter. Água não deixa enrugar. Isso as mulheres gostam, hein? Não deixa enrugar. Eu conheço uma pessoa que é muito íntima a mim, não vou falar o nome, então vocês conhecem também, que ela já fez tanto botox que ela está com a boca... Água, toma água, para a pele ficar macia, entendeu? Olha, gente, não tem jeito, uma hora vai cair tudo, tá certo? Mas nós precisamos cuidar, para cair na hora certa. Né? Vamos antecipar para quê? Vamos cuidar na hora certa. Atividade física é fundamental, beber bastante água é fundamental. Ó, alimentação. Às vezes nós comemos tanta coisa porcariada, fritura, massa demais. Tudo isso aqui, Deus investiu na nossa vida. Agora é hora de dar o retorno. Pô, eu estou há 37 anos vivendo essa vida cristã. Agora é hora de eu dar o retorno. Estou indisposto, não aguento fazer nada. Está errado. Então eu quero falar para vocês, eu não estou falando coisas que eu imagino. Antes de eu ir para o consultório, eu não marco ninguém antes das 10. Só alguns dias que é pessoas que não tem jeito, eu marco mais cedo. Então, naquele dia, eu sei que eu não vou conseguir fazer atividade física. Mas eu faço pelo menos de 4 a 5 vezes na semana, 8 quilômetros por dia de caminhada. Depois eu vou cuidar dos meus pacientes. Véio. E às vezes você conversa com 6, 7 num dia, fecha a porta do consultório, eu não conversei com ninguém. Sai de lá tranquilo, numa boa, sem me preocupar, não levo nada para casa, ajuda a pessoa a resolver o problema dela, mas eu vejo, a atividade física me ajuda muito. E outra coisa importante, nessa 1h20 que eu faço esses 8 quilômetros, eu vou orando aproximadamente 40 minutos. Aproveito para ir orando. Passarinho cantando, árvore. Rapaz, nós chegamos numa situação que você passa perto de uma flor tão bonita, você nem olha para a flor. Está tão estressado que o passarinho canta, você fala, fica quieto. Tem gente que anda no cachorro, o cachorro começa a latir, fica quieto. Pô, moço, se o cachorro não latir, ele vai fazer o quê? Ué? Observa, presta atenção no que você observa. Por exemplo, você olha, de repente a esposa se produziu, velho. Alisou o cabelo, fez uma escova, tal, pá, chega em casa, olha para o marido e ele fica assim. Aí, você não percebeu nada? Não. Ai, meu Deus do céu. Tem marido que esquece a data do casamento, rapaz. Irmão, você pode esquecer o seu nome, esquecer de pagar uma conta, não esqueça a data do casamento. Você fala assim, mas eu não ligo para isso, mas a tua esposa liga. Então, por causa do amor da tua esposa, você precisa guardar. Eu percebi aqui, que muitos maridos passaram para a esposa falar o tempo. O tempo de casamento. Eu sei que os maridos sabem também, mas passou para ela. E o medo de errar? Data de casamento, então, quando você casou? Peraí, rapaz. Isso aí é uma ofensa. Ok, vamos lá. Nós já estamos finalizando, tá? Isso é muito importante, olha. Filipenses 2 mostra o padrão que nós vamos ter na nossa casa. O que nos faz ser pessoas rudes às vezes, ser pessoas grosseiras, é o nosso orgulho. Somos orgulhosos. A esposa não pode falar nada que a gente já está, ou o marido fala para a esposa, pá, é uma faísca, pronto. Nós só brigamos por causa do orgulho.
Vou fazer uma brincadeira boba, mas olha, chega para um defunto no caixão, fala assim para ele: tá feia a coisa aí? Tá desarrumado, hein, velho? Ele vai te responder? Tá morto. Nós estamos muito vivos. Por que a gente briga? Por que a gente briga? Está muito vivo. Ó, entra por aqui, sai por aqui. O problema é que entra por aqui e sai por aqui. Ó, aí dá confusão. Então, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus se humilhou, e eu e você queremos ser orgulhosos. A pessoa falou alguma coisa já, aquela passagem que, acho que está até depois se estiver no slide já vou falar, aquela mulher que foi pega em adultério, e aí na lei, mandava ela ser apedrejada, aí levaram para ele, perguntaram para ele: o que você fala? Na lei de Moisés manda apedrejar, o que você diz? Qual foi a resposta dele? Mas essa foi a segunda resposta. A primeira resposta, sabe qual foi? Ele abaixou e escrevia no chão. Queridos, meus amados, nós precisamos aprender essa lição simples: escrever no chão. O que ele escreveu? Ninguém sabe até hoje. Mas ele escreveu no chão. Ou seja, não seja obrigado a dar resposta imediata. Toda resposta de bate-pronto você vai ferir alguém. Você e a pessoa que está do seu lado. Nosso tempo está esgotando. Está certo? Toda resposta de bate-pronto, a chance de você errar é 99,9%. Toda resposta pensada, a chance de você errar é pequena. E aí, insistiram, porque qualquer resposta que ele desse de primeira, ele seria apedrejado junto com ela. Mas ele foi maravilhoso, ele abaixou, não deu resposta. Depois insistiram na pergunta, ele falou o seguinte: olhe para dentro de você primeiro. Se você não tiver nenhuma falha, você pode jogar as pedras. Alguém jogou a pedra? Mas sabe o que fez as pessoas entenderem? Foi o silêncio dele. Meus irmãos, 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. O que significa 10 segundos em 1 hora? Significa alguma coisa? Nada. Mas 10 segundos para você dar uma resposta é um tempo enorme. Você está louco para dar resposta, rapaz. Você está até mordendo o lábio. Conta até 10. 10 segundos, você vai ver como é que 10 segundos é um tempo longo, rapaz. Para dar resposta é longo. Pense antes de agir. Pense antes de falar. Chegou em casa, está tudo bagunçado as coisas. É criança correndo para cá, tal. Chega em casa, ao invés de falar, ajuda. Ajuda a pegar as coisas, ajuda a cuidar dos filhos, ajuda a fazer isso, fazer aquilo. Mas eu trabalho o dia inteiro, e daí a mulher também não trabalha? É companheirismo. É ajudar um ao outro. Se existe um serviço que não acaba nunca, gente, é o serviço de casa. Por isso eu falo para vocês, mulheres, não sejam escravas. Tá certo? Tem mulher que tem mania de limpeza. Rapaz do céu. É de segunda a segunda com o pano na mão fazendo limpeza. Eu tive uma paciente, sério mesmo, eu tive uma paciente que ela, vocês não imaginam, velho. Ela tinha dentro da casa dela, depois do pano, você tinha que limpar o pé, um monte de chinela havaiana limpinho. Você tinha que tirar o calçado lá fora e usar o chinelo dela. E tinha muitos. Ela dobrava a roupa da cama, ela dobrava assim a coxa, enquanto, se ela olhasse assim, ela ia lá
Isso é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Coisa que precisa tratar. Tem mulher que o marido chega em casa, a esposa, não pisa, não pisa. Ele pensa que tem que ter uma cobra. Quase mata o cara de susto. O que foi? Ah, não. É só para não sujar. Ai, meu Deus. Ó, Senhor Jesus, precisamos pedir para Deus ter misericórdia de nós e trazer humildade para a nossa vida. Pedir para Deus dar calma para nós. Nós precisamos orar todo dia: Senhor, me dá calma, me dá paciência, me dê domínio próprio. Eu quero tratar bem minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu vou mostrar para vocês a correção que Jesus fez, que Deus fez. Pode passar. Olha, isso aqui é um exemplo fantástico. Tem dois exemplos, vou citar os dois. Pedro, olha só como é que nós somos igualzinho a Pedro. Pedro chegou na cidade junto com o Senhor. Ó, rapaz, que companhia legal, meu, já pensou? Do ladinho, está ali e tal. Cobrador de imposto está lá. Toda cidade tem árabe. Árabe é cobrador de imposto. Turco gosta de dinheiro. E eu sou árabe, por isso que eu falo isso, tá certo? Bom, Pedro estava com ele do lado. Mas Pedro, paga. Rapaz, se fosse eu e você, a gente ia falar assim para Pedro: cala a tua boca. Você não sabe nada na frente do cobrador de imposto. Fica quieto, Pedro. Não paga nada, rapaz. Fica falando besteira, não. Mas graças a Deus que não era eu e você, era o Senhor Jesus. Mas ele é como um homem. Olha o que fala na Bíblia. Ó, eu pus em negrito aqui, ó. Ao entrar Pedro em casa. Esse é um princípio importante. Nunca corrija teu filho em público. Nunca corrija teu marido, tua esposa em público. Nunca, nunca, nunca. O Senhor é maravilhoso, velho. Ele esperou Pedro entrar em casa. E ele não chegou para Pedro depois dentro de casa e falou o bicho, não. Ele é muito humano. Ele falou o seguinte: ô Pedro, de quem que é cobrado os impostos? É dos estrangeiros ou dos filhos da terra? Dos estrangeiros. Pedro, então nós não pagamos. Então eu não pago imposto. Vamos fazer uma coisa, Pedro? Você falou que paga, né? Tudo bem. Então agora vamos dar um jeitinho, né? Você vai pescar e vai pegar um peixe com uma moeda na boca, rapaz. Pedro era profissional de pescaria, velho. Pescou a vida inteira, mas pegar peixe com moeda na boca? Aí foi lá Pedrão. E a Bíblia fala que tinha que arrumar um anzol, pegar um anzol, tal, arrumou a varinha. Vocês imaginam Pedro arrumando a traia? Por que eu fui falar? Por que eu sou precipitado desse jeito? As brigas de casa é por causa disso, precipitação. A gente fala sem pensar. Pá, a hora que foi ver, já fez aí. E mesmo depois que fez, não consegue ser humilde. Ainda sai batendo o pezão como se tivesse tudo certo. Mas o nosso amado, olha, eu sou apaixonado pelo Senhor, porque que humano que Ele é. Ele falou assim: Pedro, então você vai lá, certo? Pega um peixinho, vai ter uma moeda na boca do peixe. Você imagina, você acha que Deus mandou o peixe rapidinho? Ele deve ter ficado pescando uma meia hora, 40 minutos, 1 hora pelo menos ali, ó, com a varinha ali, e pensando: por que eu sou precipitado? Como que eu sou burro? Ele estava do meu lado, por que eu não perguntei para ele? De repente a varinha fez assim, ele fisgou o peixe. Ai, se não tiver a moeda na boca. Aí tirou, estava a moedinha na boca. E eu descobri que peixe que é. É peixe turco também. Para ter moeda na boca só pode ser turco. Você corrigiria um filho desse jeito? É assim que o Senhor corrigia eu e você. É fazendo a gente refletir, fazendo a gente pensar. Não corrija teu filho com grito. Se for preciso, eu vou ajoelhar aqui e pedir para vocês: nunca mais grite com seu filho. Mas eu vou ensinar um princípio para vocês. Ensinar não, eu vou mostrar um princípio para vocês de como corrigir. Esse é um maravilhoso. Leva a pessoa à reflexão. Pedro, peraí, Pedro, o imposto é cobrado de quem? É dos estrangeiros, né? Então, Pedro, tá certo? Leva a pessoa à reflexão. Vamos ver mais um aqui na frente, quer ver? Ó?
E esse de Apocalipse é fantástico. Apocalipse 2, ele vai corrigir a igreja em Éfeso. Eu quero mostrar para vocês um princípio maravilhoso. O que ele faz? Vou ler para vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, na sua mão direita, né, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu quero ler o título com vocês. Leia comigo lá em cima, a humanidade daquele que anda no meio das nossas casas. Você tem convicção que Deus está no meio da sua casa? Não? Todo dia Ele anda na sua casa? E você fala qualquer coisa? Você trata a esposa de qualquer jeito, trata o marido de qualquer jeito? Deus está lá. Ele anda no meio da sua casa. Só que é o seguinte, aí ele ia corrigir a igreja em Éfeso. Aí ele fala o seguinte, preste atenção, conheço as tuas, tudo que tem negrito é elogio. Olha lá, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, puseste à prova os que esse mês declaram apóstolos não são, tem perseverança, por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. 8 elogios ele fez. Aí depois ele fala o seguinte, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pode pôr na frente. Para apontar um erro, ele mostrou 8 qualidades. Depois ele não deixou de apontar o erro. Ele mostrou o erro. Mas ele não valorizou o erro, ele valorizou as qualidades. Vou dar um exemplo simples. Você chegou em casa, o marido não chegou em casa, faz de conta que a esposa faz a comida, porque hoje quase todas as esposas também não fazem a comida mais, né? Trabalha fora e tal. Vamos supor que fosse uma coisa assim. Aí a esposa fez o marido chega, filho para cuidar, aquela coisa toda, e ela errou no sal. Aí o marido, primeira garfada. Você pensa que eu sou boi? Depois que você falou isso, meu irmão, não adianta você olhar para ela e falar, bem, seu cabelo está lindo, como que você está bonita. Você, para, não vai ter efeito nenhum, você já estragou tudo. Elogia primeiro. Um dia, aconteceu isso comigo em casa. Eu cheguei, minha esposa naquela correria, ela também trabalha fora e tal, e ela que fazia comida. Quando eu pus, rapaz, estava bem salgado. Mas eu comi normal, comi e tal. Quando ela sentou para comer, ela falou, bem, por que você não me falou? Eu fiz uma pergunta para ela. Você fez com amor? Desmontei ela na hora. Eu fiz. Está tudo certo, está uma delícia. Mas salgado desse jeito? A questão é, o que eu preciso valorizar? Foi o sal que ela pôs a mais? Será que ela quis de propósito? Tem esposa que quer de propósito, está querendo pôr veneno, né, para matar o marido. Mas não, foi sem querer. Então, o que acontece? Nós falamos o erro, para depois querer corrigir, não tem como corrigir. A melhor maneira de você corrigir uma pessoa, é primeiro mostrar a importância que ela tem para você. Abraça teu filho depois que ele errou. Depois que ele fez algo errado, abraça teu filho e diga para ele, filho, você é a coisa mais importante que eu tenho. A sua atitude me deixou muito triste. Não precisa falar mais nada, não precisa ter a voz, não precisa nada. Simplesmente fale isso. Você é a coisa mais importante que eu tenho, só que a sua atitude me doeu aqui dentro. Eu recebi uma mãe, eu quero falar isso, já está terminando, tá? Eu recebi uma mãe, falou assim, você precisa conversar com meu filho. Falei, quantos anos ele tem? 3 para 4, quase 4. Falei, não preciso conversar com teu filho, não. Eu preciso falar com você. Comigo? É, com você mesmo. Eu vou perder o paciente, mas não vou perder a briga, né? Bom, falei assim, como é que você educa seu filho? Como é que você corrige ele? Eu grito e tal. Rapaz do céu. Falei, vamos fazer uma coisa? Eu vou fazer um teste com você. Se não der resultado, você não precisa pagar a sessão. Turco fala para não pagar, turco é difícil, hein, rapaz?
Você não vai gritar com seu filho, você vai abraçar mais teu filho, vai beijar, você vai brincar com seu filho. Era professora, não tinha tempo. Cuidar de 30 alunos, vivia estressada. Brinca com seu filho, faz desse jeitinho, mas não, é impossível. Não é impossível, só estou te pedindo porque eu sei que é possível. Na outra semana, ela chegou no consultório. Aí eu estava na expectativa, era grande, né? Não por causa do dinheiro. Eu tinha certeza, se ela praticasse, tinha resultado. Aí ela chegou e falou: Marcelino, estou envergonhada. Eu falei: o que aconteceu? No quarto dia, meu filhinho virou para mim e falou assim: mamãe, você está legal? Por quê, filho? Você não gritou comigo, você não me bateu. Aí ela falou assim: você quer essa mamãe ou aquela? Aquela não, pelo amor de Deus. Teve uma outra, filho de 11 anos, a nota começou a cair, tal, e ela me procurou. Aí o mesmo princípio, perguntei como é que ela educava e tal, como é que era o relacionamento, grito. Falei: meu Deus do céu. Falei: olha, eu vou até conversar com o seu filho, mas a minha conversa é contigo, não é com o seu filho. Não, você tem que falar com ele, porque eu vou falar com ele, mas eu vou falar com você primeiro. E fiz a mesma proposta para ela. Não grita, abraça mais, elogia mais. A hora que ele fizer coisa errada, abraça ele. Fala desse jeito, ok? Você é importante, filho, mas isso me deixou muito triste. Bom, da uma semana chegou a mulher, não estava nem conseguindo conversar. Mas o que foi que você está conversando assim? Me mordi tudo por dentro para não gritar. Falei: mas qual o resultado? Meu filho melhorou 100%. Aí, está vendo? E aí, sabe o que ela falou? E você não sabe da maior. Eu moro numa Coab. No 5º dia, os meus vizinhos bateram em casa. Você está aqui? Você não viajou? Nós não te ouvimos essa semana. Imagina o tanto que ela gritava com o filho. Eu fiz isso com meu filho. Tinha 25 anos. Ele fez algo que eu não gostei. Eu abracei ele e falei: filho, eu não consigo expressar para você o que você representa para mim. Do tanto que você representa. Mas essa atitude sua, cara, olha, me deixou profundamente triste. E virei as costas. Mas não demorou muito, rapaz. Não precisa crescer muito para ficar do meu tamanho, né? Ele veio, a mão me abraçou. Pai, me perdoa. Isso não vai acontecer mais. Vocês não imaginam, irmãos, que coisa fantástica. Hoje, ele se casou dia 3 de março. Ele saiu de casa só para casar. Ele estudou e viajava todo dia. Vocês não imaginam a falta que eu estou sentindo dele, rapaz. Então a gente se fala todo dia. E no final da nossa conversa: filho, papai te ama muito. E ele fala: papai, também te amo demais. Falo isso com a minha filha, com a minha esposa. Eu não sei até quando Deus vai me dar a chance de estar com eles. Você sabe? Alguém sabe? Mas nós vivíamos como se nós fôssemos eternos. Como se nunca fosse acontecer com a gente. Nós somos eternos, mas não aqui. Precisamos dar valor na pessoa que está do nosso lado. Precisamos abraçar mais, beijar mais, namorar mais, brigar menos, abraçar mais os filhos. Não pode deixar de corrigir os filhos, mas primeiro tem que elogiar. Foi isso que ele fez. Ele mostrou tudo o que era de bom primeiro, para depois mostrar o erro. E no final, sabe o que ele faz? Olha lá, ó. Ele termina falando: ao que vencer. Olha, você fracassou, mas eu acredito em você, você pode ser um vencedor. É isso que nós temos que falar com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido: ó, eu acredito em você. Principalmente para os filhos. Sabe por quê? Os filhos é o que nós temos de mais importante. Mas precisamos colocar isso como o que é mais importante. Não permitir que o nosso orgulho, o nosso estresse fale mais alto. Não. Eu vi muitas pessoas chorar no caixão. Muitas esposas no caixão falar: ai, eu amava esse homem. Nunca falou para o coitado. O coitado morreu sem ouvir.
E em cima do caixão não adianta nada. Muitos filhos chorar que amava a mamãe, que não sei o quê, no dia a dia massacrava a mãe, sem educação, com palavras, com tudo quanto é coisa. Eu e você não sabemos o dia em que nós vamos, talvez eu creio que nós vamos encontrar o Senhor vivos, mas nós não sabemos. Precisamos dar valor a cada dia e perceber que esse mundo que nós estamos, essa sociedade doente que nós estamos, a sociedade quer fazer com que a gente perca a sensibilidade e fique anestesiado e não valorize as pessoas que estão do nosso lado. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que está. Vamos ver. Eu acho que é sobre a resiliência, né? Tá. Hoje nós estamos num mundo que nós precisamos adquirir resiliência. O que é resiliência? Isso foi algo falado para materiais. É a capacidade de um material de suportar pressão e não mudar a sua forma. No mundo de hoje, no nosso casamento, nós precisamos de resiliência. Suportar pressão de tudo quanto é lado e não chegar em casa e descontar nas pessoas de casa. Eu preciso aguentar a pressão e chegar em casa, agir como se nada tivesse acontecido lá fora. Resiliência é a capacidade de sofrer o dano e não levar o dano para os outros. Não levar para casa, mas aprender e cada vez estar mais forte para suportar a pressão que esse mundo faz. Eu acho que ali está falando sobre Romanos 12, está certo? Não vos conformeis, ou seja, não tomeis o molde desse mundo, desse século. Mas ela fala assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela entra, mente renovada significa o quê? Você vai ser transformado através de renovar a sua mente. E renovar a sua mente é você pensar todos os dias muito bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e de você também. Tá certo? Também falar, acho que nós já falamos, pode passar, passa. Empatia, pensar no dia a dia. Nós já falamos sobre isso, pensar no dia a dia, empatia. Vamos ver, terminou. Casais, obrigado por vocês existirem. Eu quero pedir para vocês agora, sabe o quê? Que vocês se levantem, dêem um abraço bem carinhoso um no outro. Aproveita, peça perdão. Aquela vez que você passou que achou que estava tudo certo ainda, peça perdão. Peça perdão, sabe por quê? Só de estar aqui nesse mundo, nós temos que pedir perdão. A gente às vezes faz tanta coisa. Levanta, dá um abraço legal na sua esposa, no seu marido, fala que você ama e peça perdão um para o outro. Dá um beijo, dá um beijinho, isso é bom. Olha, eu quero encerrar falando assim, obrigado por vocês terem me suportado esse tempo. Espero que nós possamos refletir bastante que tipo de vida nós queremos para a nossa casa. Lembrando sempre que a nossa casa é um jardim que precisa ser cultivado, que precisa ser guardado. E a nossa atitude é fundamental para que os nossos filhos tenham um ambiente saudável, para eles crescerem e desenvolverem fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês de coração, viu? Amém. Obrigado. Vocês que merecem. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém.